Alegria, meu amigo herdeiro! Olha só, combate! Dia 20 de fevereiro já foi definida a prova da UERJ. Então você que está estudando aí tem que saber como estudar, como se organizar. A UERJ é uma prova que eu gosto muito. Foi a primeira faculdade que eu passei, fui para medicina. Medicina acabei não concluindo, fui fazendo outras faculdades, porque é importante também você fazer o que você gosta. Eu dei um chute no escuro e achei que ser médico ia me ajudar a completar as minhas missões e ajudar o próximo, apoiar o próximo, né? Me descobri um bom tempo depois como professor e demorou a aceitar. Mas, ainda mais pelo nosso país que não é valorizado, né? Demorou. Mas a minha mãe estudou na UERJ, minha avó, ela gostava muito da UERJ, fez cursos na UERJ, minha madrinha se formou na UERJ. A UERJ tem uma tradição não só na minha família, mas no Rio de Janeiro. Ela é um ícone do Rio de Janeiro. E esse é um dos grandes visus. Você sabe a história da UERJ? Você sabe aonde se concentra o local geográfico que a UERJ está? Então a UERJ é uma prova muito assim. Então vai cair muito o quê? Rio de Janeiro. A história do Brasil foi no Rio de Janeiro. Ah, mas tem Pernambuco? Tem sua história lá. Salvador também. Mas boa parte política aconteceu no Rio de Janeiro. Então, a gama de informações que o Rio de Janeiro tem historicamente, a UERJ, ó, pá. Sei falar alguns pontos. A UERJ odeia os Estados Unidos, a UERJ odeia o capitalismo e também combate alguns tópicos específicos do comunismo. Não é que a UERJ é comunista, não. Mas ela odeia o que o capitalismo faz. A ideia de times money, trabalho, sim. Mas a UERJ não concorda com o que os Estados Unidos faz, países fazem com as minorias. Então, quer dizer, se vocês são capitalistas, têm condições, ajudar o próximo, fazer o trabalho social, isso é o UERJ. Não é que a UERJ seja comunista, mas tem coisas que você precisa saber da UERJ. E nessa prova objetiva que está desse nível, muitos não se adaptaram, já estavam acostumados com o segmento o quê? Primeiro exame de qualificação, discursivo, vai ser mais uma vez objetiva. Então tem um bizu na prova. E hoje eu escolhi uma questão elegante para vocês aqui, dá uma olhada. Essa questão foi a questão da prova do exame de qualificação. Então a prova vai ser condensada, vai ser o exame discursivo mais qualificação. Independente do que você for fazer, história, medicina, enfim. E o bombeiro ainda está se definindo se vai estar junto ou não. Tem um bizu nessa prova. Tem que estudar com elegância. A UERJ, independente. Se você for fazer Enem ou UERJ, tem que ter o estudo da UERJ ou estudo do Enem. Senão, nenhum, nem o outro. Vamos lá. Presta atenção aqui no tio. Olha aí, amigos. Essa questão aqui é uma questão do exame de qualificação da UERJ do ano passado, viu? Olha lá. Mediterrâneo é o maior cemitério da Europa hoje. Trata-se de um grave problema. As próprias leis da União Europeia e as convenções internacionais afirmam que os fugitivos salvos não podem ser levados de volta ao ponto de embarque, de onde escaparam da guerra, o terrorismo e da fome. Mas ainda assim, todos os dias dezenas de pessoas morrem durante tentativa de atingir a Europa. Hoje o Mediterrâneo virou o maior cemitério da Europa. Nós conhecemos apenas o número de vítimas que foram registradas através de fotos, posição, data. Contudo, cada vítima divulgada oficialmente, há um morto que nem aparece nas estatísticas. Vivemos a situação absurda. A África à esquerda, a África é saqueada dos países ocidentais que depois não querem ver de perto o efeito da sua política. Os países europeus fecham suas fronteiras e ignoram que as vítimas vão morrer justamente tentando fugir da situação que eles criaram. Esse aqui é o texto, né, de Klaus Peter Reisch. Em julho de 2018, Klaus Peter Reisch, comandante do navio Leifenli, ficou 7 dias no mar Mediterrâneo com 203 migrantes a bordo, aguardando autorização para desembarcar em países europeus. No que se refere às relações entre países e governos europeus, a avaliação de Reisch para a crise migratória atual expressa a contradição dos seguintes fatores. Viram, amigos? A UERJ é assim, então ela gosta
na sua prova de colocar a sua consciência em xeque, que você tenha um pensamento crítico e não alienado. Então, essa é a prova da UERJ. Sempre são questões desse tipo. Então, a África, ela foi colonizada pelos europeus. Exploraram até dizer chega. Lembro como se fosse hoje. Eu vejo o Jornal Nacional desde, mas enfim, cada um é de um jeito, né? Eu 11 anos vejo o Jornal Nacional, 10 anos. Então, tem muito. Lia jornal, mas aí já vem a influência da minha família. Minha mãe tinha assinatura do jornal, 3 jornais, quer dizer, eu lia, comecei a ler gibi, né? E dali parou, né? Política, ciência política. Então era terrível. Com 14 anos eu sabia tudo de política, comércio, enfim, terrível. Me ajudou bastante aonde? No vestibular. Mas o bizu é exatamente esse, é estar antenado a tudo. E lembro da Margaret Thatcher falando para a África. África, né? A África é um continente, não um país, né? São vários países africanos. Desculpa, pedindo desculpa. Desculpa não passa fome, desculpa não passa dor. Nada é feito, verdade seja dita, graças a ONGs de pessoas que não são ligadas a fins políticos, né? A África é ajudada. Médicos, comida, mas não é a Europa. Personagens como Cristiano Ronaldo, né? Artistas, ajudam por conta própria, não a Europa, não países europeus, não governos. Então, quer dizer, uma salva de palmas para eles, para essas pessoas que têm um coração humanitário, que lutam, mas não tem nada a ver com a Europa. Então a Europa não faz nada. Países que escravizaram, países que roubaram todos os seus recursos. Se as coroas são de diamantes, são diamantes de sangue. Então, essa é a ideia que a UERJ quer que você saiba e que você estude. É antenado e, de fato, refugiados é um assunto que vai, seja aqui nossos vizinhos venezuelanos, seja nos nossos países irmãos, seja na Europa, seja em outros países. Refugiados de guerra, isso aí é constante, né? Então aqui, ó, na letra alfa, a integração global e localismo étnico. Não é ideia étnica, não é exatamente, por mais que a xenofobia seja grande na Europa. Atenção, porque sempre tem uma opção parecida, mas não é igual, tem aquela que é melhor, mais completa, né? Então, a integração global não funciona assim. Então, se a pessoa entra num país, uma pessoa que não é nativa daquele país, ela vai ter que ter seu CPF, vai ter que ter identificação, vai ter que ter seguro social. Então, quer dizer, ela vai ser incorporada. Então, globalização, integração global não funciona assim. Bravo, herança imperialista e nacionalismo xenófobo. E herança imperialista, sim. Essa herança imperialista foi a que colonizou a África. E xenófobo por quê? Não, já tem muito imigrante aqui no nosso país. Já tem muito imigrante aqui na França, já tem muito imigrante aqui na Espanha, de toda parte do mundo. Não. Então, isso sim é a resposta. Mais completa, né? Letra Charlie. A crise demográfica e modernização econômica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, nem muito menos com o texto. Dinamização comercial e desqualificação laboral. Não. O trabalho é o mesmo, né? E na Europa, por exemplo, serviços base, boa parte dos europeus não querem fazer, pois se acham muito superiores, não querem trabalhar coisas básicas como garçom, construção civil. Tem muito brasileiro, tem muitos imigrantes que vão para esses países fazer esses trabalhos e ganham bem financeiramente. Por quê? Não tem no local, não tem os nativos mesmo daquela região que queiram trabalhar na Europa, nos Estados Unidos, pois acho que não é valorizado, né? E o brasileiro vai lá ganhar dinheiro forte, verdade seja dita, né? Então são engenheiros, são empresários, mas vai para os Estados Unidos somar riqueza. Outros países fazem a mesma coisa, mas passam também das suas. Quer ser mais um vencedor? Quer ingressar na UERJ Combate? Participe do preparatório que vai iniciar agora no dia 17, terça-feira. É um valor único de R$ 70.
O projeto é forte, né? Mas tu vai gostar. Não é intensivo, nós temos tempo. Eu só vou preparar 20 alunos. Quem tem homem tem tudo, quem não tem nada. Vamos lutar, o Hergeiro!